Hoje nós temos a nossa primeira aula, sempre as nossas primeiras aulas é na quarta-feira, né? A gente nem tem aula nem na segunda nem na terça. Então, a gente não perdeu nada, né? Vamos iniciar consciências, certo? Eu e vocês. Vamos iniciar consciências, tá bom? Vocês estejam aí com o livro na mão. Na aula passada, eu acho que eu passei a atividade no caderno, gente, é porque vocês me desculpem, mas é porque é tanta da coisa para me lembrar que eu acabo, mas eu vou conferir aqui, tá? Oi, tio, passou caderno. Foi caderno, né? Ótimo. Eu ainda tenho essa recordação, foi no dia 4, né? Pronto, passei 4 questões no caderno, né? Foi, dia 4. Pronto. Passei 4 questõezinhas no caderno de vocês, né? Que a gente vai estar corrigindo agora, tá? Para que não fique dúvidas, tá? Vamos lá. Estão com os cadernos em mão para a gente poder corrigir? Sim. Ótimo, muito bem. Então vamos lá. Sim, tio. Na questão 1, ele pediu, né, para vocês escreverem qual é o tipo de tecido que se relaciona com cada frase abaixo, certo? Primeiro, na A, foi assim, ó. Ui. É formado por células alongadas. É o tecido muscular, certo? Vocês querem que eu coloque aqui no chat? Se vocês quiserem, a tia coloca, tá? Melhor, né? Tecido muscular. De qualquer maneira, eu vou colocar aqui, né? Porque tem algumas pessoas que podem não, né? Que gostam de corrigir, né? Eu sei que todo mundo gosta, mas eu digo assim, porque tem pessoas que gostam de ver como é para poder. Tia, Vamos lá. eu botei detalhado. A. Tecido muscular. B. Deixa eu ler aqui a B. Compõe o sistema nervoso que coordena todas as funções do corpo. Tecido nervoso, tá? E. Opa. F. Células geralmente achatadas. Tecido epitelial, certo? Então, A. Tecido muscular. B. Tecido nervoso. E a C. Tecido epitelial, certo? Se alguém colocou diferente, vocês troquem, tá? Porque a resposta correta é essa daí. Na questão 2, ele pediu para você diferenciar e exemplificar elementos vivos unicelulares e pluricelulares, certo? Eu não sei como foi que vocês colocaram aí. Se alguém quiser compartilhar a resposta, pode falar, tá bom? Eu vou, enquanto eu Posso digito aqui. falar, tia? Pode sim, Posso falar, tia? pode falar. Seria eu coloquei. Só um instantinho, Adam, deixa o João Pedro ler, aí depois meu filho lê, tá bom? Seres vivos unicelulares são aqueles formados por uma única célula, como as bactérias e as protozoários, a ameba, por exemplo. Seres vivos pluricelulares são aqueles formados por mais de uma célula, como os vegetais, os fungos e todos os animais. Ótimo, muito bem. Vai, Adam, pode falar, amor. Que eu coloquei os seres vivos unicelulares são formados por uma única célula. E os pluricelulares são formados por duas ou mais células. Uhum, ótimo. Mais alguém? Não? Eu tinha. Pode falar. Pode falar. Quem foi que disse que ia falar? A tia tá digitando aqui, eu não.
Não Fui viu? eu, tia. Pois pode falar. Unicelulares, bactérias, pluricélulas. Exemplo. Consiste em várias células. Exemplos. Hum, Aníris consiste em várias células. Exemplos. Aníris e plantas. certo. Mais alguém? Tia, foi mal, que está um pouco travado. Certo. Posso falar? Pode sim. Saúde. Saúde. Eu não estou ouvindo. Tá muito baixinho, Caio. Eu não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Vou botar no chat. Mais alguém? Vamos, gente? Não? Então vamos lá para a próxima questão, tá? Na questão 3, ele diz assim: enumere corretamente, né, fazendo a relação. 1, tecido epitelial. 2, tecido muscular. 3, tecido conjuntivo. E 4, tecido nervoso. Aí do outro lado ele diz assim, né? Mais embaixo ele diz assim: forma o sistema nervoso. Aí vocês irão colocar o número 4, que é o tecido nervoso, certo? Forma as cartilagens e ossos. Número 3, tecido conjuntivo. A gente não viu ainda sobre o tecido conjuntivo, mas ele é o que forma as cartilagens e os ossos, certo? E por último, não, tem, aí forma a pele, os pelos, as unhas e reveste os órgãos. Tecido epitelial, certo? E o último, forma os músculos, tecido muscular. Então fica 4, 3, 1, 2. Essa é a relação que fica, tá? Na última questão, pronto, eu coloquei aí as 3 questões, tá? A 4 é apenas para vocês desenharem células epiteliais e células nervosas, tá bom? Posso mostrar o meu? Pode sim. Coloquei na frente da câmera. Pronto, olha aí, muito bem. Ótimo, viu? Muito bem. Alguém mais quer mostrar? Eu posso mostrar, tia? Pode sim. Essas daqui são as epiteliais E as outras são as e nervosas, essa né? daqui é a nervosa. Pronto, muito bem, os nervos, né? Uhum. Ótimo. Mais alguém? Eu, tia. Pode mostrar. Ó, tia. Aqui é uma Pronto, mão, uma pele, e isso aqui é tipo o tecido, o nervoso. negócio nervoso. Pronto, ótimo, muito bem, viu? Ficou feinho. Ótimo, vamos lá. Mais alguém? Pronto? Vamos lá. Quem tiver com o microfone ativado, que não for falar, desativa, tá? Pronto. Corrigido essa atividade, nós estamos dizendo que nós vamos falar sobre o nosso interior, que é onde a gente
por onde é feito todo o processo de digestão do que a gente consome, né? Do que a gente come. O sistema digestório, ele fala sobre isso, certo? Tia, Página 100, página 100. Não, estou falando sobre o sistema digestório iniciando o livro. Página 155, tá? Vamos lá. O funcionamento dos sistemas, ele é muito complexo, né? Para facilitar, vamos estudar alguns sistemas isoladamente. Vamos começar com o sistema digestório. Nós já vimos sobre o corpo humano, vimos as células, os tecidos, e agora a gente vai ver sobre os sistemas. Ele vai falar sobre cada sistema que existe no nosso corpo, né? Um pouco de cada um. Ele vai iniciar com o sistema digestório, né? Que é aquele que faz todo aquele processo de digestão por dentro do nosso corpo, com tudo que a gente, né, consome, com tudo que a gente come, com tudo que a gente bebe, e vai falar cada partezinha e cada função que ela faz. Vamos observar esses componentes e a função de cada um. Observe bem. Primeiro que ele dá é a boca, certo? A boca, ela faz a mastigação e o início da digestão. Como assim, tia? Por onde é que a gente vai se alimentar, né? Pela boca? Tudo que a gente come, tudo que a gente consome, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na boca, certo? Então, ela é o início de tudo, certo? Ela é o início de toda a mastigação e de toda a digestão. Por quê? Porque é lá onde você vai mastigar os alimentos. O alimento, quando você coloca, você deve mastigá-lo bem, certo, gente? É uma das coisas que sempre os médicos, os nutricionistas dizem. Para que aquele alimento ele seja feito uma ótima digestão, para que ele caia bem ali no seu estômago, você tem que fazer a mastigação completa, certo? Então, assim, quando você mastiga bem o alimento, ele vai fazer a digestão bem direitinho, certo? Segundo, faringe. A faringe, ela é o canal por onde passam o alimento e o ar, que é esse canalzinho aqui. Vocês podem estar observando aí por dentro, certo? Desse corpo, onde ele vai apontar bem direitinho tudo. A faringe é esse canalzinho fino que a gente tem aqui, que ele passa os alimentos e o ar, certo? É um canalzinho fininho. Por isso a necessidade de fazer a mastigação, certo? Você pode observar. Oi. Você pode observar que se você não mastigar um alimento muito bem, vai acontecer o quê? Ele vai engasgar aqui, antes de passar pela faringe. Por quê? Porque o alimento vai estar mal mastigado e ele não vai fazer muito bem a digestão, tá? Depois, o fígado. Gente, o fígado, ele é responsável por produzir a bile, né? Que vai para o intestino e que ajuda na digestão. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas que têm a famosa gordura no fígado. São de alimentos que são mal, né, consumidos e que não fazem uma boa digestão, né, para poder chegar até o fígado e ele fazer a bile, certo? A vesícula biliar. A vesícula biliar, ela fica logo abaixo do fígado, certo? Por quê? Porque ela armazena a bile que o fígado produz, certo? Como o fígado ele produz a bile, a vesícula ela é responsável por armazenar essa bile, certo? Para poder ajudar na digestão. E às vezes, por essa produção ela não ser muito bem feita, acaba que acontecendo, né, o acúmulo, né, de algumas, digamos que, de alguns alimentos que não foram bem saturados, e vai acontecer de causar cálculos, certo? A vesícula, ela é capaz de produzir esses cálculos. O que são os cálculos? São pedras que aparecem na vesícula, certo? Como é no meu caso. Eu tenho muitas, tá? Lá embaixo, nós temos o intestino delgado. O intestino delgado, nele, os nutrientes dos alimentos são absorvidos e distribuídos através do sangue para todo o organismo.
Então, lá, intestino delgado, o alimento chega e ele distribui para o resto dos intestinos, né? Aqui embaixo nós temos o ânus. O ânus, né, é a abertura por onde as fezes são eliminadas do nosso corpo, certo? Que é por onde saem as nossas fezes, né? Que a gente se alimenta, mas a gente também precisa colocar para fora. A gente não pode ficar guardando aquilo ali, né? Lá em cima, do outro lado, tem a glândula salivar, que é a que produz a saliva. A gente fala, né, e vai produzindo aquela saliva, certo? Que é aquele líquidozinho que a gente tem na boca, né? Que ajuda a dissolver os alimentos. É através deles que a gente, da glândula salivar, da saliva, da produção da saliva, que a gente ajuda, né, a dissolver os alimentos. O esôfago, aqui antes do estômago, aqui no meio da gente, né, é o canal de ligação da faringe com o estômago. Então, da faringe passa pelo o esôfago até chegar ao estômago, aquele alimento que a gente está consumindo. O estômago, gente, ele produz o suco gástrico, certo? Se você, se você passar muito tempo com fome, o seu suco gástrico ele vai ficar afetado, certo? Por quê, tia? Porque o estômago ele precisa estar consumindo alguma coisa para que ele realize o suco gástrico, certo? E ele ajuda na digestão. O pâncreas, ele produz o suco pancreático, que ajuda também na digestão, certo? Mas aí a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se alimenta. Vocês podem prestar atenção. Voltando aqui para a parte do fígado e da vesícula, eles são, o fígado ele produz a bile e a vesícula ela armazena, certo? Então, o que você consome? Vou logo bem direto no assunto. O que você consome de gordura, de óleo, de frituras, tudo passa pelo fígado. Lá ele vai produzir essa gordurazinha, certo? E vai diretamente para a vesícula, certo? E essa vesícula, ela ajuda, ela armazena a bile. Então, muito tempo armazenada, muita coisa que você come. Se eu só consumo coisas oleosas, né, que era o que eu fazia antes, por isso que aconteceu de dar cálculos na vesícula, certo, gente? Por quê? Por conta desse armazenamento de gorduras, certo? Então, o pâncreas, ele fica logo abaixo, né, da vesícula, certo? A vesícula fica abaixo se acontecer de esses cálculos saírem da vesícula, elas vão diretamente para o pâncreas, certo? Mas isso aí é uma coisa que a gente não vai ver agora. Eu estou só explicando para vocês para que fique mais entendido onde fica né? Que um fica abaixo do outro. E por último, nós temos o intestino grosso. O intestino grosso, gente, é o último a produzir. Por quê? Porque é ele que forma as fezes, né? Depois de absorver a água. Lá do intestino grosso, certo? Ele vai para o ânus, que é onde saem as fezes, certo? É só vocês olharem a imagem que eu estou falando, certo? Para vocês poderem estar entendendo o que eu estou dizendo, tá bom? Então, aí nós temos a boca, a faringe, o fígado, a vesícula, o intestino delgado, o ânus, a glândula salivar, o esôfago, o estômago, o pâncreas e o intestino grosso. Nós temos aí esses componentes e a função de cada um para que vocês possam estar entendendo como é que funciona. Na página 156, ele vai falar sobre a função do sistema digestório. Qual é a função do sistema digestório, gente? É digerir os alimentos, reduzindo o tamanho das moléculas alimentares para aproveitar seus nutrientes. Aí vem a parte da mastigação. Quando você mastiga, você reduz, né? Você reduz aquele alimento, certo? Esses órgãos que compõem o sistema digestório... Tia, Oi. a função do sistema digestório, ele é responsável por garantir a quebra do alimento em partículas menores e pela absorção de nutrientes que são necessários ao corpo. O bolo alimentar segue na boca para a faringe e da faringe para o esôfago, Foi o que eu sendo acabei de falar, levado por meio de certo? movimentos Deixa eu te aqui, amor, por favor, porque senão não dá tempo, tá? Então, assim, esses órgãos, né, que compõem o sistema digestório, eles são responsáveis, né, pela transformação do alimento no nosso corpo, certo? Tudo que a gente consome, né,
aqueles órgãos lá, eles fazem o processo todo para que seja transformado o alimento no nosso corpo, bem como a ingestão, a absorção e posterior eliminação de resíduos. O processo digestivo, ele se inicia na boca, a gente falou sobre isso, né? Onde o alimento é cortado pelos dentes e umedecido pela saliva, por meio da mastigação. Então, a partir dessa etapa, o alimento recebe o nome de bolo alimentar. Por que ele é chamado de bolo alimentar? Porque quando a gente coloca o alimento na boca e você começa a mastigar, aí você, com a ajuda da saliva, ele vai emboloando e vai virando um bolo, para poder você conseguir engolir, certo? O bolo alimentar, ele é engolido devido aos movimentos feitos pelas paredes da faringe. Segue seu caminho dentro do corpo, passando pelo esôfago até chegar ao estômago. Aí lá do estômago ele vai distribuir para que sejam feitos os seus processos. No estômago, o bolo alimentar recebe um banho de líquido ácido, certo? Que é o suco gástrico, né? Nessa etapa, ele é transformado numa pasta chamada quimo, certo? Depois do estômago, quando ele já liberar o quimo, segue para o intestino delgado, certo? Lá, o quimo recebe um banho de outros líquidos. Quais são esses líquidos que o quimo, né? O quimo, gente, é o que a gente já comeu, o bolo que a gente fez na boca, passou para o estômago, que formou o quimo, e levou para o intestino delgado. Lá, o intestino delgado, ele banhou ele com o quê? Com o suco intestinal, que é produzido no intestino, certo? O suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, e a bile, que é produzida no fígado, certo? Ele é banhado por esses três líquidos. Com isso, após ele ser banhado por todos esses líquidos, ter passado por todo esse processo, ele é transformado em uma substância líquida chamada quilo. O quilo é aquele que forma o nosso peso, certo? É a etapa que o sangue absorve os nutrientes que irão fornecer energia para o nosso corpo. Então, o quilo é aquele pezinho, né, que a gente aumenta, que a gente diminui, certo? E é onde vai dar resistência ao nosso corpo. Né? Que a gente sempre falou que saco vazio não se põe em pé. Então, se você não tem o quilo, você também não vai ficar em pé. Porque tudo isso faz parte, né, desse processo de mastigação, né, do sistema digestório. O que sobra segue para o intestino grosso, onde toda a água e os sais minerais são reaproveitados. Então, lá no intestino grosso só é reaproveitado, né, o que ele quer, só a água e os sais minerais. O que não serve, o que sobra, né, o restante que sobra, é eliminado do nosso corpo através de quê? Das fezes, é aquilo que a gente coloca para fora lá no banheiro, tá? As funções do sistema digestório são transformar os nutrientes em partículas menores que possam ser absorvidas pelo organismo e eliminar as partes alimentares não aproveitadas pelo organismo. Então, ele aproveita aqueles nutrientes e ele também elimina aquilo que não serve. Então, essa é a função do sistema digestório, certo? Cada parte do sistema digestório tem uma função, como a gente já viu, né? O esôfago, ele é um tubo de passagem, enquanto o estômago age como um compressor de alimento e um tanque de ácidos. O intestino delgado finaliza a fragmentação dos alimentos e faz toda a absorção. E o intestino grosso, né, ele recicla substâncias do corpo, absorvendo o quê? A água, né, minerais e outros componentes. E o que ele não quer, ele elimina, ele expulsa, certo? Então, essa primeira parte, gente, fala mais sobre isso, né, sobre os componentes. Né, Estou na página 156. Então, assim, o sistema digestório, né, ele tem todo esse processo, ele faz todo esse processo, certo? Para que a gente possa, né, estar com o melhor entendimento e saber como é que funciona, certo? Bom, já são 8h28, né, a gente tem 2 minutinhos, não vai dar tempo de explicar a página 157, mas nós temos sexta-feira, nós iremos revisar aqui a parte do sistema digestório e vamos entender o processo, certo? Como é esse processo? Eu vou falar bem direitinho, né? Do início, a quebra do alimento, a ajuda, um longo caminho e o liberando que não é aproveitável. É basicamente quase o que eu falei, mas vem em outras palavras, certo?
Vocês irão fazer apenas a página 158, né? Só a página 158, que foi basicamente o que a gente viu, certo? Basicamente o que a gente viu. Página 158, eu já estou colocando lá no Google Sala de Aula, certo? Para que vocês não possam estar confundindo, apesar de que vocês não confundem, certo? Mas eu coloco, né? Porque tem outras pessoas que pode, às vezes, não presta bastante atenção e acaba esquecendo, tá? Bom, alguma dúvida? Não, tia. Não, tia. Não? Não. Ok, então. Qualquer dúvida, né? A gente vai revisar novamente o conteúdo na sexta-feira. Fica melhor para vocês estarem entendendo, ok? Então já são 8h30, vocês vão ter um intervalozinho aí, né? Rapidinho. Daqui a pouco vocês estarão de volta, tá bom? Beijos para vocês, um bom dia e até amanhã, tá? Não, tia, até amanhã. Tchau. Uh! Tchau, tia.